Вы слышите этот звук, друзья? Estão ouvindo este som, amigos? От одного него, Só de ouvi-lo fico todo arrepiado, para ser sincero. честно говоря. Acima de mim está um rio submarino. E mais em cima, Paris, com todas suas torres, o Louvre, o Champs-Élysées, mas aqui parece que ninguém sabe disso. Nunca entrei tão fundo, meus amigos. Дальше надо шлепать прям. E aqui tem que andar na água. Блин. Putz, deve ter bichos, aranhas, algumas minhocas subaquáticas nas cavernas que eles gostam. Водные живут какие-нибудь в пещерах же любят. Много? Toneladas de ouro, vinhos finos e milhões de mortos. Tudo isso, a capital da França esconde dos turistas a uma profundidade de dezenas de metros. Oh, meu Deus, Que sorte! Какое счастье. Até vou abrir as pernas um pouco para me endireitar. Mas há pessoas que praticamente vivem aqui. Hoje vou mostrar para vocês os esqueletos que Paris esconde debaixo da sua terra. É o Adilson, e hoje estamos em Paris. Estamos acostumados a que Paris seja a Torre Eiffel, Croissant e essas belezas infinitas. Mas hoje vou mostrar para vocês um lado completamente diferente de Paris. Vamos descer abaixo de Paris para ver o mundo infinito de catacumbas que existe lá. 450 quilômetros de túneis sob Paris. Туннелей под Парижем. Ainda não é inscrito no canal? Adilson não vai continuar sua história até você se inscrever. Faça isso agora mesmo. Sim. Obrigado. Agora podemos continuar. Então, amigos, agora vamos para a parte mais interessante, as catacumbas de Paris. Estes são quilômetros de túneis debaixo da cidade, que sobreviveram aqui desde os tempos muito antigos. Em algumas cidades tinham prisão, e assim por diante. Ainda há restos humanos, esqueletos lá. Parece uma rua normal e um lugarzinho tão pequeno. As catacumbas em Paris podem ser acessadas de vários lugares da cidade. Eu escolhi o mais discreto, mas ao mesmo tempo parece ser o mais autêntico. Um lugar com uma atmosfera absurda. Olhem para isto, parece um cenário preparado especialmente para a minha viagem. Ah, sério. Uma estação abandonada. Olha, um trilho abandonado onde nada anda já há muito tempo. Uma jaula que bloqueia o túnel. Há tantos grafites que parece que você está no GTA. E não no quarto ou quinto, mas Vice City ou terceiro. Preste atenção às pessoas. Não são franceses com copos de vinho no terraço. Se olharmos de perto, parece que tem uma vida secreta. Olha, um casal de camuflagem com mochilas grandes, como se fossem de stalker. À entrada do túnel, uns caras jogando peteca, aquele jogo francês. E a postura deles como se perguntasse: "O que você está fazendo aqui, garoto?" E lá no escuro, mais dois estão colocando algo no parapeito. É um verdadeiro labirinto e se você não tiver plano, se você não souber o mapa, então você praticamente não tem chance de sobreviver. Ah, sério? Tanto assim? É um labirinto, é um verdadeiro labirinto. Este é Sebastião, provavelmente o francês mais extraordinário que já conheci. Sua mãe é francesa e seu pai é russo. Nós nos conhecemos quando ela veio a Moscou para aprender russo e depois ficou lá. O Sebastião nasceu na Rússia, mas a vida familiar não deu certo. A mãe voltou para Paris e o trouxe para cá também. Está cheio de túneis que não levam a nenhum lado e se não souber onde estão as coisas, você simplesmente não vai sair, a sério. E claro, antes de descer, o Sebastião decidiu me ensinar. As pessoas nem sempre voltam para cima.
Sim, teve gente que se perdia. Como eu disse, teve casos assim. Às vezes os guias desapareciam em algum lugar e os turistas ficavam nas catacumbas. Tinham que chamar a polícia e para encontrar alguém lá, você precisa realmente enviar várias equipes que olhassem cada pedaço, cada parte. E isso leva 1 dia ou 2, provavelmente. Existem regras de segurança e o mais importante é: evitar a polícia porque vamos a um lugar que é ilegal. Apesar do fato de que centenas, talvez milhares de pessoas vão lá. é mesmo? Sim, e sempre que descemos as catacumbas, avisamos algum parente caso algo aconteça. Reparem no número de bolsas que tem. Uma câmera, 2 postes de luz, um tripé, enfim, naquele momento eu realmente não sabia o que me esperava. Temos 600 dormentes até a entrada. O Sebastião contou os dormentes. Реально, Себастьян посчитал шпалы. Na verdade, a melhor coisa que se pode fazer aqui é memorizar Самое лучшее, что можно. constantemente o caminho, porque o labirinto é muito, digamos, pouco previsível. Очень, такой, скажем так, малопредсказуемый. Este caminho tudo nem sequer é o início da masmorra. É uma ferrovia construída em torno de Paris no século XIX, quando toda a cidade estava cercada por um enorme muro. Agora apenas esses lugares abandonados servem de recordação daquela época. Mas uma vez a capital francesa lembrava mais uma enorme fortaleza, cercada por um fosso e uma cerca de pedra. Se chama Petite Ceinture. A tradição é um cinto pequeno. Esta é uma antiga linha ferroviária que foi construída no final do século XIX. A propósito, não para o comércio, mas para a defesa de Paris. Antes, como todas as cidades, Paris era cercada por uma muralha protetora que estava a cerca de 200 metros de distância daqui. E, claro, havia um muro em torno de toda a cidade. E para trazer soldados, munições, alimentos até este muro, eles construíram esta ferrovia dentro da cidade, que fazia esse circo. Mas, com o tempo, infelizmente, não se tornou comercial e foi abandonada. Esses túneis são assustadores, que você começa a ter medo de qualquer sombra. Então, no início, aparecem 2 figuras e imediatamente você pensa: será que é a polícia? E não tem para onde fugir ou se esconder. Olha, 2 caras estão indo na nossa direção. Quando você olha para Paris, você pensa: onde podem estar essas catacumbas aqui? Mas acontece que há 400 quilômetros de túneis infinitos por baixo da cidade. A gente vai para as masmorras abandonadas e fechadas que se estendem por centenas de quilômetros sobre a cidade. O mais engraçado é que não existe um mapa real dessas catacumbas. Tentam desenhar, mas eles estão longe da localização real dos túneis e do salão. A nossa missão é encontrar o lugar mais misterioso, o antigo cemitério nos túneis. É quando os ossos humanos estão simplesmente jogados pelo túnel. Dizem que vamos ter que andar literalmente no meio dos ossos e crânios dos mortos. Bem, o túnel que passa por lá estava mesmo perto, mas os catáfilos decidiram escavar uma galeria aqui. Catáfilos não são aqueles que gostam de gatos? Não. São pessoas que gostam de explorar catacumbas. Que palavra estranha, mas faz sentido. Catacumbas, catáfilo. Catacumba, catafila. Se lembram das 2 figuras que pensamos serem policiais? Na verdade, eram 2 rapazes que nos pediram um alicate para arrancar o imã dos tênis novos. Disseram que se esqueceram de tirar na loja. O Sebastião estamos levando para dentro. Esta é a entrada das catacumbas. Tá vendo? Aquela janela pequena lá embaixo. Se lembra do Tom e Jerry? Se lembra? O Tom não estava conseguindo entrar na casinha do Jerry. Pô, tô sentindo algo molhado na bunda. Nossa, tão confortável. Вот так вот. Как удобно. Qualquer buraco na parede pode ser uma passagem para outro túnel. A maior parte do caminho eu tive que agachar e isso é um desafio. Oh, meu Deus!
Então me explicaram que todos os que descem aqui pela primeira vez, nos primeiros 5 minutos, tentam pular de pedra em pedra, como se pudessem não molhar os pés, mas ninguém consegue sair seco. А все получается? Больше нет камней, по которым... Pronto, não tem mais pedras pra pular. Pronto, agora vamos ter que andar pela água. Putz, tá molhado. Vixe, devem ter alguns bichinhos aranhas ou algumas minhocas submarinas que gostam de viver em cavernas. Жучки-паучки, какие-нибудь червячки под водой. Olha para eles, mas vou dizer que agora estou bem melhor do que estava lá, porque ficar o tempo todo dobrando ninguém merece. Все, они шлепают. Но я вам так скажу, что мне даже сейчас... É horrível. Então, a propósito, a água está chegando, ou seja, eu estou indo no começo, só os dedos estavam na água, depois até o tornozelo. Agora tá acima do tornozelo. Olhe, Пальчики были в воде, потом по щиколотку. eu estou indo direto para debaixo da água. О, я прям ухожу под воду. Que felicidade! Ufa, vou abrir as pernas um pouco para me endireitar. Meu Deus, meu Deus! Подожди. О, бог ты мой. Acontece que é tão bom ficar de pé, só ficar de pé, sabe? Em momentos como este, você entende que a gente precisa de pouco para ser feliz. Meu Deus, sério. В такие моменты, понимаешь, не так много для счастья надо. Господи, реально. É um pesadelo. Não é por acaso que em muitas tecnologias de tortura Не случайно в пыточных as pessoas devem ficar agachadas. É uma coisa terrível. много используется, когда людей сажают на корточки. Это страшная вещь. Nesse ambiente, você começa a pensar que em algum lugar dessas masmorras pode se reunir a Santa Inquisição, que a propósito surgiu na França no século XII. Os monges então decidiram punir aqueles que pareciam não acreditar diligentemente em Deus. No início, hereges e bruxas eram simplesmente queimados na fogueira, mas depois eles decidiram que as vítimas tinham que confessar seus pecados antes de morrer. E começou. A tortura, é claro, sempre existiu, mas foi nessa época que começou a verdadeira corrida armamentista de tortura. Os alemães da época eram famosos pela Virgem de Nuremberg. Trancavam a pessoa em uma caixa de ferro com espinhos, que foram colocados de modo a não danificar os órgãos vitais. Perfuravam o corpo, mas não matavam. Ao mesmo tempo, os espinhos fechavam as feridas, e o sangue fluía lentamente para que a vítima sofresse o maior tempo possível. Os espanhóis inventaram a bota, que na verdade parecia muito com sapatos, mas a vítima foi colocada entre duas placas que começaram a apertar a pessoa com tanta força que quebravam os ossos. Às vezes, as placas foram aquecidas no fogo. A Áustria patenteou uma escada. É uma cama de tortura mais aperfeiçoada onde a vítima foi esticada até os músculos começarem a se romper. Inquisidores engenhosos colocavam a ferramenta de tortura em um ângulo de 45 graus. Amarravam as mãos a uma das barras e um guincho puxava a vítima. Rompia os tecidos e até arrancava as mãos. Que horror! Neste contexto, os franceses entraram na história da tortura e das execuções como humanistas. Eles inventaram a guilhotina, ou a navalha nacional, como era chamada durante a Revolução Francesa. Este método de cortar a cabeça já havia sido usado antes, mas foi Joseph Guillotin que aperfeiçoou. A morte foi rápida e relativamente indolor. Guillotin, a propósito, não se orgulhava de sua invenção, e seus descendentes até tinham que mudar o sobrenome. O recorde de uso de guilhotina também pertence a um francês, Charles Henry Cizanne. Ficou famoso por executar 12 pessoas em 13 minutos, mas um recorde dele é 300 execuções em 3 dias. A propósito, os Cizans trabalhavam orgulhosos de seu sobrenome. Foi toda uma dinastia de carrascos que trabalhavam por mais de um século e que mataram vários milhares de pessoas durante esse tempo, cujos restos ainda podemos encontrar hoje. Ainda estão nas masmorras de Paris. Смотрите. Olha, é uma sala grande, enorme. Uau! Огромная. О, большой. Nossa, esse deve ser um lugar top. Olha, tá tudo pintado, desenhado. Meu Deus, olha quem tá me esperando aqui. Um bicho misterioso. Ó, Все изрисовано. О, Господи. Посмотрите, кто меня встречает. foi alguém que fez isso. Meu Deus, dá até medo. Olha que coisa estranha. Голым, прикиньте, то есть его тут реально выдолбили люди. Блин. Veja o que mais encontrei aqui. Tem um troço jogado aqui, uma parte de um colete salva-vidas. Смотрите, что я нашел здесь. Здесь валяется это... Какое-то Com что-то um tubo. Meu Deus, que horror. с трубкой, Господи. Кошмар.
Mas é Paris, deve ser bom com um croissant. Должно быть хорошо с круассаном. O primeiro túnel já é um problema. É muito estreito. A única maneira de andar é agachado. Naquele momento pensei em virar para trás e voltar. É impossível imaginar como nessas condições caminhar 15 quilômetros. Я, в общем, устал. E estou cansado, preciso descansar. Sim, quanto tempo? Passei 3 metros. Ровно 3 метра я прошел. Claro que não tem eletricidade aqui. Isso é bom, porque não vai me eletrocutar se o fio cair na água. Mas depois de pensar um pouco, você percebe que não tem nada de bom nisso. Uma lanterna descarregada pode te custar a vida. Se você gosta do que fazemos, pode apoiar a mim e a minha equipe com doações no Patreon ou no PayPal. Todos os links estão na descrição. Tivemos um rapaz, uma vez a lanterna dele se apagou, não tinha pilha, não tinha celular também, ou também ficou descarregado. Mas ele conseguiu sair de alguma maneira. Ele sabia o caminho muito bem, mas você só anda tocando nas paredes na escuridão total, como um cego, na verdade. E, bem, conseguiu sair, mas demorou 2 ou 3 horas, o caminho que normalmente leva de 20 a 30 minutos. A história guarda o nome da primeira vítima dessas catacumbas. O zelador da igreja, Philip Asper, procurava adegas aqui, mas se perdeu e desapareceu. Ele foi encontrado apenas 11 anos após o desaparecimento. Identificaram pelas chaves e pelas roupas. Imagine você estar morrendo de fome na escuridão total em um labirinto de pedra do qual é impossível sair. Talvez não tenha sido em vão que trouxemos tantos equipamentos, a maioria dos quais é a luz. Lanternas obrigatoriamente, um isqueiro também, pode levar velas também. Eu sempre levo algumas lanternas comigo. Se tropeçar e uma delas quebrar, vai ter outra de qualquer maneira. Celular carregado para que também possa iluminar e algumas pilhas de reserva. O Sebastião soube das catacumbas nas notícias. Desceu pela primeira vez e ficou tão impressionado que ficou passeando aqui a noite toda. Embora seja noite, sempre aqui. Então, há quantos anos você faz isso? A primeira vez que desci as catacumbas foi em 2011, se não me engano. Bem, sim, mais de uma década. Durante esse tempo, teve alguns casos interessantes e incomuns que aconteceram aqui. Ouviu falar? Tivemos muitos casos aqui, muitas festas acontecem aqui. Eu e meus amigos costumávamos vir aqui, explorar lugares, tentar descobrir um novo salão. Bem, como você pode imaginar, em 10 anos eu já vi tudo aqui. Também houve muitos casos interessantes. Às vezes turistas se perdem, não os meus, graças a Deus. Alguém teve acidente aqui. Infelizmente houve casos assim. Que acidentes? Bem, por exemplo, houve um caso a propósito, passou nas notícias, uma vez um grupo desceu as catacumbas. Não como a gente passou, mas pela escotilha. Como sabe, estas escotilhas são pesadas. Uma escotilha pesa 50 ou 60 quilos. Esta escotilha, na verdade, pode já estar velha, rachada. E quando desciam, a escotilha quebrou e um pedaço da escotilha caiu sobre a perna de um dos caras. Os bombeiros o tiraram de lá com equipamentos especiais. E o rapaz estava em choque porque, sabe, quando um pedaço da escotilha que pesa provavelmente, sei lá, 1 dúzia de quilos, talvez mais, cai diretamente em sua perna e esse pedaço voou mais de 40 metros. Na verdade, acho que ele teve sorte por ter caído na perna e não na cabeça. Então... Mas eu acho que, infelizmente, não vai poder andar durante muito tempo. Por isso, temos de ter muito cuidado. Se não se perder e não for eletrocutado, e se não cair nada na perna, é fácil morrer afogado aqui. Na rua tá seco, mas aqui tá sempre pingando, porque tem um rio subterrâneo entre a gente e a rua. E esta é uma descoberta muito boa, é um mini chafariz. Dá para beber daqui. Agora vou tentar beber de verdade. Também molhei a bunda. Maravilhoso, água pura. Еще жопу намочил. Porque passa cerca de 20 metros de filtração através do solo acima de mim.
Quase toda Paris é feita das pedras que foram extraídas aqui mesmo. As catacumbas são na verdade buracos que ficaram depois que toneladas de pedras foram escavadas para construir aqueles edifícios belos lá em cima. A partir do século X, começou a faltar pedras nos estoques em cima e as pessoas começaram a cavar minas perto de Paris. Ninguém nem pensou que não era seguro. Então, no século XVIII, uma rua inteira com as casas e pessoas que viviam nela foi enterrada. Depois disso, o então rei Luís XVI começou a suspeitar de algo e emitiu um decreto que era necessário fortalecer esses lugares para que eles não abalassem nada. Então foi criada uma comissão que começou a estudar os túneis escavados. Alguns foram reforçados com vigias e as paredes foram revestidas com pedra. E naquela época, teve as primeiras tentativas de fazer o primeiro mapa. Era assim em 1857. Em alguns túneis até apareceram nomes de ruas e avenidas. Блин, смотрите, как прикольно. Они прям здесь написаны. Olha que legal! Estão escritos os nomes das ruas. Aqui, por exemplo, é a Rue Nassotu, Мой французский. Porte d'Autou, Avenida Jourdain. Дорокей, бульвар É engraçado, olha, realmente isso corresponde à rua que passa diretamente acima de nós, muito legal. Mas você pode se orientar de alguma forma se estiver perdido. Зато ты можешь как-то ориентироваться, да, если ты... Então, hipoteticamente, você pode imaginar embaixo de uma rua devem te procurar. Просто под какой улицей тебя должны искать. Não vai te ajudar mais em nada. Это никак не поможет. Sinceramente, cansa muito. Olha, já tô de joelho, que horror. Все, прям по колено уже. Честно, кошмар. Reparem, estas coisinhas pequenas penduradas em cima são estalactites. A água puxa pedaços de pedra e assim eles crescem pouco a pouco. Claro que crescem muito devagar, 10 centímetros por 1000 anos, mas daqui a 300 anos alguém já pode quebrar a cabeça com eles. A água está pingando em cima de você, um rio infinito de água, e você tem que ir para lá. Como esta água vai se comportar, ninguém sabe. E em caso de suspeita de um desmoronamento, este lugar se preenchia com concreto, mas mesmo assim a água o corroía e lavava. Algumas passagens ficaram inundadas. Além disso, é impossível prever que passagem exatamente será preenchida com água. Dizem que a água sobe muito rapidamente, literalmente em meia hora. E com uma boa chuva, pode ficar até sem ar. E isso não é tudo. Há um enorme reservatório de água. Se romper, todas as catacumbas serão inundadas em minutos. Imagina, justamente atrás deste muro está o principal reservatório de água potável de Paris. Um enorme reservatório. Chama-se Montsouris. Ou seja, exatamente deste reservatório bebem água todos os dias. Ela entra nas torneiras deles. Incrível! Está sendo protegido, ou seja, o próprio reservatório é protegido. Tem até o exército que protege, porque naturalmente é um objeto estratégico. Eles protegem de ataques terroristas, de qualquer coisa. Mas aqui podemos tocar nesta parede e sentir o frio deste enorme recipiente, 200 mil metros cúbicos. Literalmente do outro lado da parede de água potável, tem ossos, milhões de ossos. Depois de horas de uma jornada difícil pelos túneis, finalmente chegamos ao nosso objetivo. Nunca vi nada disso em nenhum outro lugar do mundo. Страшное место, на самом деле. Um lugar assustador de verdade. São os ossos humanos. Não vou me aproximar mais. De onde? É que em Paris, até o século XVIII, como em qualquer cidade, cemitérios foram construídos no meio da cidade. Как в любом городе, посреди города строились кладбища. As principais igrejas de Paris, como em muitas outras cidades, estavam no centro da cidade. O maior cemitério da França é dos Inocentes, e estava aqui, entre o moderno Louvre e o centro Pompidou. Traziam mortos para cá de toda Paris. Enterros mais numerosos aqui foram durante a epidemia de peste, que era então chamada de peste negra. Que tipo de peste foi essa? Comparado com isso, o nosso coronavírus, a propósito, é apenas um resfriado. Ela foi trazida para a França em um navio em 1347. O navio com os infectados entrou no porto de Marchella.
A França da época era de 20 milhões de pessoas, e quase todas viviam em cidades, e as doenças se espalhavam muito rapidamente. Os primeiros casos em Paris foram registrados poucos meses depois, e 6 meses depois, a peste negra leva 800 pessoas todos os dias. Não havia cura para a peste. Quase todos morriam. Febre altíssima, febre enlouquecedora, convulsões e delírios. O sangue escurecia até ficar preto. A língua secava e ficava coberta de placa preta. Manchas pretas, azuis cobriam todo o corpo. A pessoa morria em 3 horas, no máximo alguns dias. A igreja enriqueceu muito. Pessoas levavam o último para os sacerdotes, para que orem pelos seus parentes. Só no cemitério dos Inocentes trouxeram mais de 50 mil cadáveres da peste, que depois vieram aqui nas catacumbas. O cheiro da umidade bate no nariz. Se apagar a luz, estica a mão para frente e já não se vê a palma da mão. É um silêncio impressionante que pressiona os ouvidos, mas ao mesmo tempo relaxa. Вы слышите этот звук? Estão ouvindo este som, amigos? Uhul! От одного. Só de ouvi-lo fico todo arrepiado. Para ser sincero, já está muito frio aqui. Так такой могильный прям холод, а когда я говорю слово E quando falo isso, me dá a impressão que estamos em uma ощущение, что sepultura enorme e grande. Deus me livre. могиле. Фу, упаси Господь. Os parisienses escondem aqui não só ossos e água. Em algum lugar nestes túneis está o cofre principal francês. A uma profundidade de 20 e 10 metros estão 3.000 toneladas de ouro. As reservas do Banco Estatal da França. Não se sabe se alguém tentou roubar o ouro, mas não pode ter certeza que alguém não tente fazer isso. Alguns anos atrás, teve um caso quando um bando de criminosos perfurou uma das paredes e invadiu um cofre que estava embaixo do apartamento de alguns burgueses muito ricos. Os ladrões roubaram 300 garrafas de vinho vintage, totalizando $250 milhões. В некоторых местах здесь Em alguns lugares realmente tem muitas encruzilhadas. Às vezes, não é só uma curva, поворот, а блин, вот как здесь, это прям. é como uma caverna. Um cara estava indo para a adega e a adega caiu para baixo e ele foi parar nas catacumbas. Nossa! E isso também acontece. Claro, agora estamos tentando monitorar constantemente o estado dos túneis e evitar alguns desmoronamentos sérios. Mesmo assim, não dá para controlar tudo. A masmorra é enorme e às vezes acontecem acidentes. Até hoje, prédios inteiros às vezes caem para baixo da terra. Bem, na verdade, ainda tem edifícios em Paris que estão se desmoronando porque são construídos sobre as catacumbas. Ah, sério? Bem, não é muito frequente. Acho que a última vez que aconteceu isso foi 3 ou 4 anos atrás. Mas acontece. Cerca de 10% de Paris, ou seja, dos edifícios de Paris... 10% dos edifícios é bastante, a propósito. A propósito, sim. Se considerarmos que há cerca de 100 mil edifícios em Paris, então é cerca de 10 mil. Bastante mesmo. Então, caíram mesmo? Прям провалились. Bem, houve lugares onde caía gente. Rua inteira, ou até mesmo edifícios, sim. Mas vou te acalmar, isso acontece muito raramente e geralmente sem vítimas. Очень редко. И обычно без жертв. Não fiquei mais tranquilo. Houve uma história que acrescentou alguns milhares de cadáveres aqui. A famosa Noite de Bartolomeu, quando os católicos decidiram em um dia matar todos os protestantes, em 1572. Foi no final da guerra entre os protestantes, que eram chamados de huguenotes na época, e os católicos. Para a reconciliação final, decidiram fazer um casamento. A noiva, a filha do rei, Margarida, foi católica, e o noivo é o líder dos huguenotes, Henrique de Navarra. Todos os huguenotes vieram a Paris para o casamento. Foi realizado um atentado contra o principal huguenotes, Gaspar de Coligny. Mas não deu certo. Então a mãe da noiva, Catarina de Médici, diz: temos que acabar com o Coligny e fazer os outros prisioneiros. Mas a situação ficou fora de controle e começou um massacre. Pela manhã, as ruas de Paris estavam cheias de cadáveres e a multidão enlouquecida não poupou nem mulheres nem crianças. Esses eventos foram chamados de o pior massacre religioso do século. Quase todos os países da Europa estavam indignados. Até o czar russo escreveu uma carta de condenação. Na época, Ivan o Terrível estava no trono. Pessoal, no meu canal vocês encontram muitos vídeos interessantes. Acessem meu canal e aproveitem!
Claro, este lugar atrai fãs de misticismo e vários artistas. Por exemplo, encontramos um casal que fez um piquenique aqui. Olha, jantar com vista para um mini castelo com portões e torres reais. Há figuras nas paredes, alguns brinquedos. Um encontro romântico. Esta é a outra sala. Caminhamos quase 1h30 até aqui. É um lugar estranho. Arrumaram um cinema aqui, que loucura. Olha, fileiras de verdade. Pode sentar e assistir. Eles trazem um projetor para cá, colocam aqui, projetam nesta parede e assistem a um filme. Olha o clássico nas paredes, Darth Vader. Eu adoro Star Wars. Mas é muita vergonha, mas só descobrir esse filme alguns anos atrás. Assisti Star Wars pela primeira vez e adorei. Schwarzenegger, Darth Vader, Totoro, do desenho animado, que eu e minha filha amamos muito. Olhando para todos esses desenhos, você pode até esquecer que está em uma masmorra perigosa. O que mais tem aqui? Scream, um tipo de Pulp Fiction. Olha para este poço, se pode cair lá dentro. Olha o que tem aqui embaixo. Можно провалиться. São uns 5 metros aqui e tem água lá. E a largura do poço é tal que você nem consegue ficar na água. Como dizem, a morte espera a cada passo. A frase é popular, mas é nesses lugares que você entende que isso não é um exagero. Então, sabe, parece um cinema em Game of Thrones. Ou um cinema dos tempos de Luís XIV, no meio de uma caverna. Começaram a mostrar filmes aqui ainda no início dos anos 2000. Também é uma história interessante. Naquela época surgiu na cidade um grupo de arte secreto chamado Undergun. Os artistas escondiam seus rostos e não falavam seus nomes reais como Banksy. Na época em que os filmes eram em DVDs, eles trouxeram um gravador e um projetor aqui. Esticaram a tela e organizaram um festival de cinema sem fins lucrativos. Esses artistas realmente mudaram as catacumbas de Paris. Hoje é a maior exposição de arte moderna da cidade. Além dos desenhos estranhos, aqui realmente tem umas obras interessantes e caras. Aqui, por exemplo, o trabalho do grafite Psy. É um cara bastante conhecido entre os artistas de rua. Suas obras são vendidas por 1.500 euros cada. Ou aqui, por exemplo, uma paródia da famosa pintura Big Wave em Kanagawa, uma das obras mais populares do Japão. Há uma sala inteira dedicada a ela. Há areia no chão. Esse local é chamado de praia. Esses corredores parecem um museu de verdade. Olhem para estes quadros. Além disso, aqui também organizam festas regulares. Em Paris, já tem um grupo de pessoas que sempre vêm fazer festas aqui. Vejam, há uma pintura na entrada de um dos túneis. É o nome das equipes de catáfilos que andam por aqui. Por exemplo, todos os anos, durante o Halloween, organizam uma festa enorme, onde se encontram centenas de pessoas nas catacumbas. É o que chamamos de Cat-Halloween. E, bom, é realmente uma grande festa. Os catáfilos trazem a música para cá, conectam a eletricidade pela superfície, puxam os cabos. A eletricidade é puxada inclusive por esses buracos, embora sejam feitos não para isso. Antigamente, esses poços serviam para levantar as pedras das minas e depois jogavam corpos das pessoas para baixo. Após a peste e a noite de Bartolomeu, bem como das torturas mortais e execuções, até o final do século XVIII, no cemitério dos Inocentes, no centro da cidade, se acumularam 2 milhões de corpos. A camada de enterramentos era de 10 metros de profundidade e mais de 2 para cima. Em uma dessas sepulturas de 12 metros, até 1.500 cadáveres poderiam estar um sobre o outro. O cemitério tornou-se um viveiro de infecções. O cheiro na área era tão forte que azedava vinho e leite.
Então foi decidido que todos os cemitérios em Paris deveriam ser liquidados, e assim foi feito. Tiraram os restos humanos, ossos e atiraram-nos para as catacumbas. E ainda estão aqui. E quando você chega a este lugar, é uma sensação muito assustadora. Eu, sinceramente, não quero me aproximar. Muito menos tocá-los, porque são restos de pessoas que estão aqui há muitos anos, vários séculos. Como se sabe, aqui, além de milhares de parisienses comuns, foram jogados os corpos de franceses famosos internacionalmente no mundo. Alguns desses ossos podem ser os restos do escritor Charles Perrault, que escreveu a Chapeuzinho Vermelho, bem como François Rabelais, ou de um dos autores da Revolução Francesa, Robespierre, e muitos outros. E não pretendem arrumar nada aqui. Hoje, todos esses ossos são do interesse de todos os tipos de bruxas, videntes ou magos que roubam crânios daqui, bem como aos artistas meio loucos. Alguém construiu esse edifício estranho e assustador com os ossos. Acredito que seja um entusiasta catáfilo que veio aqui um dia e decidiu fazer um trono de ossos. Se lembra que tem essa parte oficial das catacumbas com o museu que é oficial. Você paga o ingresso, entra, às vezes tem excursão, às vezes não. Bem, tudo é muito bonito. Tem esculturas de ossos e assim por diante. Mas na parte não oficial, podemos ver as galerias, como vimos, onde podemos simplesmente... onde só tem ossos. Bem, às vezes alguém faz alguma coisa com estes ossos. Bem, na verdade, esse trono está aqui há muito tempo. Aqui está o crânio. Normalmente os crânios são roubados, infelizmente, mas esses ficaram. Impressionante! Este trono de ossos está aqui há pelo menos 10 anos e nada aconteceu. Ninguém tenta quebrá-lo ou, pelo contrário, cercá-lo com uma cerca. Isso me surpreendeu muito. Eu achava que catacumbas eram um lugar enorme e abandonado. Se você já viu um edifício abandonado, vai entender do que estou falando. Aqui está tudo muito limpo. Alguém fez uma escultura e está lá. Ninguém tenta roubá-la ou quebrá-la, ou mesmo grafite. Alguns também têm mais de 10 anos, mas ninguém os estragou. As pessoas tentam tornar esse ambiente confortável para si e para os outros. Mas, por exemplo, em termos de urbanística ou grafite, muitos artistas vêm aqui e fazem algo o tempo todo. Alguém faz festas, como já falamos. Há quem construa salas. Me lembro quando comecei a descer, havia uma sala. Não havia nada antes. E com o tempo construíram bancos, fizeram uma cadeira. A propósito, é muito bom sentar lá. Alguém está sempre fazendo alguma coisa. Há entusiastas que fazem isso. Foi nesse ponto, no ponto final de nossa expedição, que eu fiz a pergunta que sempre me interessou. Sebastião, fala 2 línguas perfeitamente. Com sua esposa, por exemplo, fala apenas em russo, mas você se sente mais quem? Só sei que, pelos meus princípios de vida, sou provavelmente mais francês. Bem, eu estou lá, eu gosto da liberdade de expressão. Gosto do Estado de Direito. Eu gosto da maneira como os franceses vivem. É um estilo de vida relaxado, onde você gosta do seu país, da sua cultura. Gosto da cultura francesa. Gosto deste país. Sim, é claro, na verdade, tem um monte de defeitos. Em geral, cada país tem. A França é um país maravilhoso. Eu amo muito. Mesmo assim, não consigo entendê-lo. Veja bem, você vive em uma das cidades mais bonitas do mundo, Paris, mas passa todo o seu tempo livre nesses lugares, embora interessantes, mais úmidos, desconfortáveis e às vezes até assustadores. Quando você vem para as catacumbas, você pode ouvir o verdadeiro silêncio deste lugar. Quando você está na superfície, mesmo que você desligue tudo, vai ter algum barulho, algum som. E aqui, se você, por exemplo, se sentar tranquilo, apagando as luzes, você vai ouvir um silêncio completo. Um silêncio que só pode ser ouvido em um lugar assim. Então, amigos, às vezes, para não apenas aprender, mas sentir as coisas mais aparentemente óbvias, você precisa ir muito fundo. Mas o mais importante é conseguir voltar à superfície depois. Pô, minha cabeça. Под конец. Господи. Meu Deus, você sente um habitante do submundo fazendo seu caminho. Который пробился. Já está escuro? Meu Deus, ufa. Ой, Господи.
Estou livre. Amigos, Посмотрите. olhem para mim. Esta é provavelmente a experiência mais estranha que já tive. Foi muito diferente. É realmente no meio da bela Paris, criada para croissants e café, você se encontra no inferno. É impossível dizer de outra forma. Называется посреди красивейшего Парижа, созданного для круассана и кофе. Ты просто кидаешься. É muito interessante. Você explora a cidade de uma forma completamente diferente. Любопытно. Ты изучаешь город совершенно с другой стороны. Dá uma sensação de pelo menos um pouco. Tocar, sei lá como dizer isso. Estou muito cansado. В целом не знаю, что сказать. Я охренительно задолбался. В целом, что могу сказать, я весь мокрый. É o que posso dizer. Estou muito molhado, todo molhado até a cueca, tudo sujo. Olhe para as minhas mãos. Посмотрите на мои руки. Но очень довольный. Mas eu estou muito contente. Recomendo que você estude tudo mais profundamente. Глубже все. Pessoal, se gostaram desse vídeo, compartilhem com seus amigos. Isso vai ajudar muito a divulgar esse vídeo.